Então, disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Palavra do Senhor. Deus querido, como adoradores que desejam te adorar em espírito e em verdade, nós queremos, na tua presença, ouvir a tua voz, Senhor, nesta noite, e ouvir sempre a tua voz. Queremos te pedir que tu possas falar ao nosso coração com toda a liberdade, trazendo palavras de vida de tal maneira que a nossa vida possa ser transformada conforme o teu querer. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, queridos. Neste domingo especial, 8 de março, dia em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que trazer uma mulher exemplar, uma mulher que se tornou uma líder consciente da sua missão, não é? Uma mulher corajosa, apesar de bela e formosa, uma mulher ousada. Nós lemos há pouco um pedaço do texto do livro de Esther, e nós queremos, nessa noite, refletir um pouco sobre uma líder consciente, para ter essa mulher como exemplo também de liderança. Alguém que paga o preço para ajudar ou para cumprir aquilo que era propósito de Deus na vida do seu povo. O livro de Esther traz uma bela história de uma judia pobre, órfã, que se torna rainha da Pérsia, rainha de Susã, não é? E essa mulher foi sábia, foi inteligente, foi estratégica. Para você ter ideia, é interessante que a gente conte um pouco da história para que você possa situar-se melhor, ter bem esse contexto sobre Esther. Suero era um rei poderoso, um rei que dominava da Índia até a Pérsia. A Pérsia era a maior potência do mundo na sua época, naquele tempo. E esse rei Assuero tinha 127 províncias ou principados sob seu domínio. E esse homem um dia resolve fazer uma grande festa, e essa festa culminaria com um banquete, e ele levou os príncipes das suas províncias até Susã, e ele durante 6 meses passou o tempo, 180 dias, apresentando as suas riquezas, a beleza das suas terras, e no último período, ele resolve então fazer um grande banquete. Um grande banquete a ser oferecido, e a rainha, chamada Vasti, é convidada. O rei manda chamar Vasti, queria apresentar a rainha, aqueles que ali estavam, e a rainha se nega a estar presente no banquete do rei. E o rei se entristece, fica muito revoltado com aquela história toda, triste, infeliz. E é aconselhado então a tirar Vasti do reinado. Ela não mais seria a rainha, uma nova rainha haveria de ser escolhida. E então é dada uma ordem que dentro daquela região se procure mulheres belas, jovens, formosas. E nessa história surge então Esther. O seu tio, que tinha assumido a responsabilidade de criá-la, resolve então apresentar Esther. Esther muito bonita, formosa, quem sabe muito bem educada, vai ao palácio, é tratada, cuidada, junto com outras jovens. E Esther então é apresentada ao rei, e o rei então olha para aquela mulher, e ela é a mais bela de todas, e não simplesmente a mais bela, mas ela conquista o coração do rei. E então Esther se torna a rainha, queria acabar com aquela tristeza do rei, aquele momento difícil. A nova rainha passa então a governar.
E sabem que essa mulher passa por esse processo mostrando personalidade, não somente beleza. Ela conquista o rei e não somente o rei, mas conquista muitas pessoas. A gente, quando olha a história, aparentemente Esté conquistou toda a turma que estava ali à sua volta. E acontece que naquele reino, como em todo ele, parece que as histórias se repetem. As tramas aconteciam, né? E um homem chamado Amã, que era um homem próximo do rei, um dos seus súditos ali próximo dele, ele é informado por Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução bíblica que você está usando, né? Que havia um complô de alguns porteiros ali do palácio contra o rei. E ele é informado pelo tio de Esther, ele toma providências, e então Amã passa a ser honrado pelo rei, e o rei quer recompensar aquilo que ele achou que tinha sido muito bem feito, e diz: Amã, o que é que você quer que eu faça para você? E Amã diz: olha, eu quero que a partir de agora todas as pessoas se dobrem diante de mim. Acontece que Amã encontrou uma parada difícil, porque Mordecai, como judeu, e tinha essa questão, o judeu tinha em mente, no coração, que jamais se dobraria diante de ninguém, mas tão somente diante de Deus. E quem sabe Amã, pensando ser o Deus, se depara com Mordecai, e toda vez que ele passa por Mordecai, Mordecai não se dobra diante dele. E ele ficou invocado. E começou a arrumar uma confusão, achar um jeito de tirar Mordecai de campo. Tem que tirar esse cara da minha frente. Então ele arruma agora uma nova trama, de tal maneira que ele tentasse ou conseguisse tirar tirar Mordecai da sua frente, ou fazê-lo dobrar-se. E sabem o que acontece? Amã então trama, dá um jeito de dizer para o rei que aqueles judeus que estavam no seu reino eram desobedientes. Eu fico imaginando ele dizendo que a turma era arruaceira, não obedecia a ordem de ninguém. E ele consegue fazer com que o rei dê uma ordem, um edito, em que os judeus seriam eliminados, né? A gente vai olhar para a história, parece que o nazismo começa muito antes de Hitler. E sabe o que acontece? Quando isso vem à questão, nós vamos encontrar então Esther sendo colocada na história como uma mulher usada por Deus com toda a sua consciência de uma missão a cumprir, tentando levar ao seu povo a salvação de Deus. Deus usa Esther para salvar o seu povo daquele momento de morte. E nós vamos encontrar então, em primeiro lugar, como eu disse, uma mulher consciente da sua missão. E um líder precisa ser assim, ter consciência da sua missão. Quando ela é chamada a agir, ela compreende a necessidade de tomar decisões, de fazer alguma coisa, porque ela ocupava uma posição de relevância, e ela entendeu que ela foi colocada ali por Deus para servir a Deus. E sabem, meus irmãos, ela precisava agir em favor do seu povo. Ela toma consciência de que Deus quer usá-la, e quer usá-la para que seu povo fosse poupado daquele momento terrível, da possibilidade de morte para todos os judeus que estavam naquela região. E a partir de então ela passa de fato a agir como uma líder, recebendo essa missão de Deus, trabalhando conscientemente, não trabalhando só, porque um líder não pode trabalhar só. Se ele trabalhar só, ele deixa de ser líder, porque sequer tem quem liderar. Muitas vezes nós, como líderes, queremos tomar as coisas na nossa mão, centralizamos tudo, tiramos a oportunidade de liderados crescerem e tentamos, centralizando tudo, resolver as coisas e acabamos cansados, exaustos e não fazemos as coisas bem feitas. E como líderes precisamos ter essa consciência, entender o chamado de Deus, dando oportunidade às pessoas para que elas possam crescer e aprender, inclusive com os seus erros. Quando os erros chegam, nós devemos entender que eles devem ser usados como aprendizado. O texto diz que Esther
depois de receber a notícia de seu tio ter dito, olha, você precisa fazer alguma coisa, não pense que você como judia vai ser poupada dessa confusão, ela vai sobrar para você também. Parecia até uma ameaça. E Esther então mandou um recado de volta ao seu tio Mordecai, dizendo, vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. 3 dias. E sabem, queridos, eu fico pensando que uma pessoa como essa mulher, consciente, entendendo que sozinha não é capaz de fazer tudo, a primeira coisa que vem ao seu coração é que ela depende de Deus. E quando nós compreendemos ou entendemos que dependemos de Deus, já demos um grande passo. Nós damos um passo excelente quando entendemos que nossa vida depende de Deus, que nossos feitos dependem de Deus, que nós precisamos caminhar e agir na dependência do Espírito de Deus. Ela tem consciência, sim, da sua dependência de Deus. E ela resolve, então, ela entende isso, que a primeira coisa a fazer é buscar Deus. Buscar comunhão com Deus, buscar com que seu povo também tenha comunhão com Deus. Isso é fundamental. E então vai o recado para Mordecai. Reúna o povo e a partir de agora vamos orar, vamos jejuar, para que eu seja fortalecida por Deus. Na verdade, o recado de Esther era, orem, jejuem para que Deus me fortaleça, porque a barra era pesada, irmãos. A missão era complicada, vocês não têm noção do que era alguém ir à presença do rei. E sabem, orar e jejuar, clamando ao Senhor, para encontrar forças, para ela realizar o trabalho que ela tinha diante dela. Ela entende este momento, ela coloca o foco no lugar certo, e eu fico pensando quantas vezes nós estamos diante de um problema, e nós tentamos resolver com as nossas forças, sequer lembramos de Deus, e quando está no final, exausto, morrendo, já acabado, diz, olha, agora só Deus. Quando Deus devia ser a primeira pessoa, ou ser o primeiro a quem nós deveríamos recorrer, pedindo para que Ele sustentasse, nos desse força para que nós pudéssemos encarar as dificuldades da nossa vida. Mas Esther não pensa somente que o povo deve orar. A missão é dela, mas não é somente o povo que deve orar. Ela diz, olha, é preciso que todos tenham comunhão, mas ela também faz a sua parte. E é preciso que a liderança entenda também essa coisa. Que liderar não é mandar alguém fazer alguma coisa, não é simplesmente pegar uma atividade e jogar para alguém resolver e se eximir dela. Não, a liderança está presente. Aliás, Jesus nos ensina que aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro que serve. Então, a liderança, antes de qualquer coisa, servir. Não é? Aliás, eu fico lembrando de um livro que eu ganhei recentemente, já li algumas páginas, que diz que o líder se serve por último. Então, o líder deve ser alguém exemplar, deve ser alguém que em todas as coisas está dando suporte, está cuidando, não é? Mas ele é aquele que se serve por último. E Esther, consciente da missão, diz, olha, eu preciso fazer a minha parte. Eu pedi para Mordecai que mande o povo se reunir, mande que o povo ore, mas eu preciso fazer a minha parte. E então ela diz, eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela e as servas delas também andariam em jejum. E essa história me lembra a história de Josafá, recebendo informações de que sua terra lá em Judá seria invadida, que haveria guerra contra aquele povo. E ele com medo, porque era muita gente ali em volta para vir, ele diz, olha, a primeira coisa que nós devemos fazer é reunir o povo inteiro. Ele reúne Israel inteiro e diz, olha, vamos orar, vamos jejuar, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E sabem, queridos, Esther tem essa consciência. A luta vem. Vocês oram, vocês jejuam,
mas eu também vou fazer a minha parte. Há um trabalho a ser feito. E ela individualmente passa a buscar o Senhor, ali junto com as suas servas. E ela, além de pedir que o povo ore, entende que também há algo a fazer que é sério, que é importante, né? Precisa agir com sabedoria, precisa encontrar a estratégia correta, precisa tomar atitudes, ações adequadas, porque um erro naquela hora poderia ser um desastre maior do que aquilo que já estava prometido, ou que estava comprometido. O edito do rei era algo que ninguém desfaria. Dada a ordem era para ser cumprida. E ela pensava, certamente, buscava uma alternativa de como desfazer, ou como eliminar ou anular, ou como contrapor aquela ordem que estava dada pelo rei para honrar aquele criado dele, ou aquele servo dele, chamado Amã. E sabem, ela pensando ali sabiamente, chega a uma conclusão. Ela vai tentar influenciar o rei. E a gente, na hora que pensa sobre essas questões de como conduzir as coisas, eu acho interessante, está no boletim de hoje, um texto belíssimo de Lao Tse, lá no século V, quando ele diz assim: a água não luta por uma forma permanente, mas adapta com serenidade ao espaço de cada recipiente. A água do rio não derruba e nem sequer aniquila os obstáculos, mas para chegar ao oceano segue o caminho de menor resistência. A água procura doar-se com alegria e busca sempre o lugar mais baixo para tornar fecundo o prado que lhe está acima e ao redor. A água é humilde e somente sobe quando evapora, para se elevar sendo filha do céu. E eu fiquei imaginando Esté agindo como a água, tentando, né, surgir na hora certa, com humildade, mas ao mesmo tempo com sabedoria, buscando a estratégia correta. E ela orou, ela jejuou, ela se preparou, ela deve ter pensado muito, minha gente, muito em como chegar até o rei. E ela, fortalecida pelo Senhor, encontra então a estratégia. E sabem, ela conhecendo aquela trama inteira, seus irmãos morreriam, aquele homem mau estava ali de banda dela, do lado dela, prestes a comemorar a derrota dos judeus. E, aliás, esse homem também fica irritado quando sabe que Mordecai está agindo para fazer alguma coisa. Parece que ele está sendo provocado, e ele chega em casa e a esposa, os parentes aconselham que ele construa uma grande forca, porque o próximo passo seria enforcar Mordecai. Mas Esté, olhando para a história, não se precipita, ela espera o momento certo, e ela diz: olha, se for preciso arriscar a vida, eu vou arriscar. E um líder precisa correr risco, queridos. Há horas em que nós precisamos correr riscos. Ela disse: se for preciso morrer, eu morrerei. Correrei o risco de ir à presença do rei. Por que ela está dizendo isso? Porque para chegar à presença do rei, era um negócio complicado. Nem a amada dele chegava facilmente à presença do rei. Quando alguém estava próximo, ou se colocava à vista do rei, só iria até ele se ele baixasse o cetro, porque ele poderia dar uma ordem imediatamente de eliminar e matar aquela pessoa. A turma era muito boazinha naquele tempo, né? Pensem que rei bondoso. Se o cara estivesse ali perto e ele achasse que não merecia estar na sua presença, ele simplesmente mandava matar. E esse era o risco dela como mulher, ir à presença do rei. Mas sabem, ela não se precipita, ela tem calma, pensa, e pensa bem, e ela se coloca numa posição que de repente ela diz: eu vou arriscar minha vida, mas ela aparece, surge na presença do rei, como água fluida, simplesmente se coloca naquele lugar, e o rei baixa o cetro, e ela então se aproxima e lhe pergunta: Esté, o que é que você quer? Se você pedir metade do meu reino, eu te darei.
E essa mulher, com muita sabedoria, simplesmente diz: rei, eu quero lhe oferecer um banquete. Eu quero lhe convidar para o banquete, você e Amã, o seu servo. Olha, ela está convidando o rei e diz que Amã, aquele que tramava contra a vida dos judeus, deveria estar também no banquete. E sabem o que acontece? Depois que ela disse: irei ter com o rei ainda que seja contra a lei, se perecer ou se morrer, morrerei. Porque era contra a lei, queridos. Ninguém chegava até o rei sem um protocolo tremendo para que o rei pudesse recebê-lo. E ela simplesmente foi à presença, ele baixa o cetro, ela se aproxima e convida o rei para esse banquete juntamente com Amã. Aquela mulher que havia conquistado o coração do rei, agora tem a oportunidade de fazer algo em favor do seu povo. Sabem, ela oferece o banquete e no meio do banquete o rei insiste mais uma vez. Insiste o que é que você quer, o que é que você deseja, e o pedido dela é que o banquete volte que o rei volte a um banquete no dia seguinte. Mas aconteceu algo interessante. O rei vai para os seus livros as crônicas lá do seu reino, e ele volta à história de quando aquele complô para tirar sua vida foi eliminado. Ele diz: quem foi a pessoa que descobriu isso? Quem foi que chegou a esse lugar de forma tão interessante? Porque eu preciso honrar essa pessoa. E aí a gente vê agora o agir de Deus enquanto ele está usando a sua serva Esther. E sabe, esse rei Assuero chama então Amã, aquele homem malvado, e pergunta: Amã, o que é que nós devemos fazer a uma pessoa que nós devemos honrar, homenagear com o melhor das homenagens? Aí Amã pensa que é ele. E diz: rei, essa pessoa deve ser colocada no cavalo real, vestir as vestes reais, andar pela rua, e alguém vai dizendo que o rei mandou honrar a esse homem. E aí o rei diz: é isso que você vai fazer a Mordecai. Porque Mordecai era a pessoa que tinha descoberto toda a trama para matar o rei. E eu fico imaginando como Amã fez isso. Ele faz essa volta pela cidade, levando Mordecai, honrando aquele homem, mas o ódio presente no seu coração, a forca preparada para matar Mordecai. E sabem o que acontece? Vem então o segundo banquete, e ele diz à mulher: olha, a rainha convidou para um novo banquete. Somente o rei e eu estamos sendo honrados, somente eu e o rei estamos presentes no seu banquete. E no segundo banquete, quando ele ocorre, o rei ali, eu fico imaginando, apaixonado pela sua Esther, pergunta: Esther, o que é que você quer? E aí ela diz: rei, este homem que está aí com você criou uma grande trama para matar o meu povo. E ela conta uma história que o rei se revolta, não é? E para encurtar a história, acaba com Amã sendo morto na forca que ele criou para matar Mordecai. E o rei então resolve: como é que eu vou fazer agora para acabar essa história de não deixar que matem os judeus? Ele emite então um novo edito, um novo decreto, dizendo: olha, os judeus se armem até os dentes, podem se armar. Parece que o cabo era amigo da turma que está aí nas paradas de querer matar o povo, né? Se armem até os dentes. E ele manda uma ordem para as pessoas que eram líderes, os governadores, os sátrapas, né, do seu reino, dizendo: olha, ajudem os judeus. Se alguém tentar matar, vocês passem, né, a espada e acabem com a vida daqueles que forem matar os judeus. E assim Esther influencia o rei, o edito é feito, não é? E aquele dia, que era o dia da matança dos judeus, aqueles que tentaram fazer alguma coisa acabaram morrendo. Muitos morreram porque tentaram matar os judeus. E a vitória veio aos judeus, e esse dia, você vai encontrar no texto bíblico, está sendo chamado como o dia do Purim, né? O dia em que Deus mudou a sorte dos judeus. E a gente vê então na história dessa mulher, uma mulher exemplar, uma líder usada por Deus, uma mulher que se reveste de força
e dignidade. Uma mulher que sorri diante do futuro, porque ela olha agora, não vê mais a tristeza da morte diante de si. Uma mulher que fala com sabedoria. Uma mulher que nós devemos entender que nos ensina também com amor, porque com amor ela tentou resolver toda essa confusão que estava diante dela. E eu fico imaginando que uma mulher sábia deve ser assim, né? Diz o escritor de Provérbios que uma mulher sábia se reveste de força e de dignidade, sim. Que ela sorri diante do futuro, ela fala com sabedoria, ensinando com amor, cuida da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E eu fico pensando nesta mulher como referência de mulher, não somente para as mulheres, mas para todo cristão. Que olhando para as dificuldades, em lugar de correr, de abandonar o barco, sair com medo de dificuldades, ela enfrenta a realidade, tomando consciência de que tem uma missão dada por Deus, e ela com sabedoria, com estratégia, com amor, com paciência, vai buscar uma solução para resolver um problema grave que afetaria todo o seu povo. E eu tenho entendido, meus irmãos, que esse é um papel fundamental na vida daqueles que desejam exercer liderança. E como cristãos, todos nós somos líderes, ou devemos ser, né? Porque o cristão, ele deve influenciar, e influenciar por meio do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nada melhor do que nesta noite trazer esta mulher exemplar para que nós possamos entender que um líder deve agir com sabedoria, com estratégia, com amor, mas, sobretudo, na dependência do nosso Deus. E que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Eu quero ser o que teus olhos veem. Quero sentir o que sente o teu coração. Preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Eu quero falar o que tua boca fala. E quero pensar os teus pensamentos, pois preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como és. Esse é o maior desejo do meu coração. Pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como és. Porque um filho se parece com o Pai. Pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como
pois cada dia mais eu quero ser como ela.